O conteúdo a seguir é uma produção independente, de total responsabilidade de seus idealizadores. A EducaTV Campinas apoia iniciativas de pessoas e instituições que valorizam a produção do conhecimento para o desenvolvimento da educação, da cultura, da sociedade. EducaTV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Que uma sociedade, para dar certo, ela tem que preservar a sua memória. E essa memória tem que ser uma memória compartilhada de maneira bastante plural, né? Essa é a condição para que uma sociedade dê certo, né? É importante preservar, né, a Serra dos Cocais, a região das nascentes, é importante preservar, eventualmente, os sítios arqueológicos que possam ser descobertos. É importante preservar, do ponto de vista arquitetônico, os prédios, para que gerações futuras possam construir narrativas que lembrem, né, e que consigam identificar nesse patrimônio histórico uma memória de quem trabalhou de fato, uma memória de quem uma memória das contradições sociais que todo território tem quando ocupado por seres humanos. A importância aí tem a ver com a possibilidade de que historiadores do futuro, de que arqueólogos do futuro, de que, enfim, geógrafos, enfim, todos aqueles que eventualmente se interessem, né, diretores de cinema, possam recuperar essa historicidade, né? Bom, o Haroldo Pazinato, meu avô, ele nasceu em 1925, né? E logo na juventude dele a gente já percebia, né? Na verdade eu percebi isso depois. A gente já percebia que ele já tinha algum traço para as artes, né? Um outro fato aqui que eu já vou adiantar é que ele foi tenor, né? Então ele tinha paixão pela música, mas ele acabou seguindo profissionalmente pela fotografia, né? Então, o que a história nos diz, né? O que os familiares passaram pra gente é que com 17 anos ele passou a fotografar a missa aqui na Matriz de São Sebastião. Então eu diria que foi ali que ele começou a ser despertado, né, ali para a área da fotografia. Obviamente depois ele acabou trabalhando na antiga companhia GESI e nos anos 60 ele dedica totalmente à fotografia. Então essa propriedade era da Fazenda Eldorado, tá? Era uma fazenda que criava pintinhos de um dia para corte, para frango de corte. Então ela produzia os pintinhos e vendia. E ficou aqui durante muito tempo, né? E depois, de um certo tempo, ela foi vendida, né, para a Seara também se desinteressou, foi embora daqui, vendeu a área, então essa área ficou parada, né? Tanto que você encontra aqui restos, né, resíduos, ruínas dessa antiga ocupação aqui, né? Tem inclusive a escolinha, era aqui, ali onde é a escola hoje já era escola, né? Inclusive na prefeitura ela está como um território pertencente à prefeitura, né? Aqui tem também casas, antigas casas também, que estavam em ruínas, foram recuperadas por eles, né?
Então era isso, né? Era basicamente uma fazenda abandonada, né? E aqui no topo da Serra dos Cocais, né? Nós estamos aqui a 900 metros, 900 e poucos metros de altitude. Nós podemos dizer o seguinte: a Serra dos Cocais, diante dos problemas sociais que nós temos, das mudanças climáticas, tá? Dos problemas de água, da geologia, que algumas cidades está inserida na parte geológica, igual Valinhos, por exemplo, que ela está num lugar posicionado numa situação que, para ter os problemas ambientais de enchente, enfim, uma série de problemas que pode acontecer com a sociedade, a enchente, por exemplo, ela pode deixar pode jogar a cidade, digamos assim, acabar com a cidade, como aconteceu em vários lugares no Rio Grande do Sul. Então ela acaba com a parte financeira, aí vai rico, vai pobre, classe média, tudo pagar um preço. Então eu sempre digo que existe uma grande dívida ambiental, que ela está sendo escondida, dando lucro para muita gente que explora a parte econômica, mas os problemas estão aí, que é a dívida ambiental, tá? Que são aquilo que a natureza vai cobrar do povo, tá? Aí vai começar o grande caos, digamos assim, do clima das respostas, o preço, né? O preço vai ser enchente, vai ser morrer muita gente, detona com a parte econômica. Então isso tem um custo muito alto que ninguém não quer assumir essa dívida. Nem prefeito, nem vereador, não. Mas fazer isto lá, aprovar tudo, eles aprovam e faz. Mas só que eles não querem responder por nada disso. Tá? Eles não querem assumir responsabilidade pelos que eles fazem. Bom, isso vem criando um caminho, tá? Da destruição dos seres humanos. Porque nós dependemos de uma forma direta da questão ambiental. Água, fauna, biodiversidade e tudo mais. E isto, para quem tem responsabilidade social, nós temos que fazer alguma coisa para acabar com esse sistema, tá? Porque é o meu filho, é o seu filho, é os seus netos, praticamente já estão com o futuro, já, digamos assim, eu sempre falo que eu já estou com 62 anos, mas vocês são jovens, tá? E eu tenho consciência que isso está acabando, vocês não vão ter tempo para mudar isso. Ou a gente faz isso agora, ou não tem tempo mais. Eu já acho que é tarde demais, mas vamos continuar lutando. E, diante dessa questão, quando eu vim morar aqui no meio da mata, que eu passei a entender essa questão com muito mais clareza e estudar, eu já tomei essa decisão de lutar por essa região. Mas assim, isso era um pouco trabalhado, tanto na Escola da Reforma, quando eu estudei até o 3º ano do Fundamental, e depois, numa escola particular, também isso não era tão trabalhado. E para mim, especialmente, era um pouco mais complicado porque eu era de uma comunidade japonesa, que, devido a, guardadas suas devidas proporções, era razoavelmente fechada. Então a gente não tinha tanto contato com outras questões, de outras, enfim, da história da cidade, coisas assim. Era muito valorizada a história da imigração japonesa, onde eu vivia especialmente, E aí depois que eu fiz direito, me formei, depois eu fui estudar história em Franca, no interior de São Paulo, aí voltei para cá. E aí quando eu voltei e passei a entrar em contato com a sala de aula aqui na cidade de Valinhos e essa, como eu posso dizer de uma maneira mais tranquila, é uma pressão mesmo, para que se trabalhe com a história da cidade, isso começou a me deixar bastante incomodado. Por vários motivos, porque os marcos da cidade, elas são marcos eurocentrados, para não dizer outra coisa. Aquele monumento ao imigrante que tem na frente da estação também é super problemático. E tudo que se tinha, até pouco tempo atrás da história de Valinhos, reforçava muito, de fato, uma imigração europeia aqui, especialmente a italiana, ignorando a presença de outras etnias, de outros povos que ocupavam esse espaço antes dos portugueses, inclusive, ou os escravizados que vieram também para cá, Então, sempre quando se perguntam, se fala, a cidade de Valinhos começou na estação, mas aí a pergunta é quem é que foi que construiu a estação? Porque ela não surgiu, não brotou do nada. Alguém construiu, e quem é que estava aqui também construiu essa história. Só que tem gente que vai dizer que isso é algo que acontece, as pessoas simplesmente não contam essas histórias, ou tem gente que vai dizer que isso é proposital, é uma escolha não contar essa história.
E na minha visão sempre foi uma escolha, né? As pessoas escolhem que lado vai priorizar, qual história vai contar, porque isso também é dizer quem tem poder nessa cidade, né? Então, para mim é um fato muito relevante. E nas minhas aulas de história, como professor de história, eu trabalho com essa visão um pouco divergente, vou dizer assim, né? Sobre o que é a origem dessa cidade. Quando você preserva uma caverna, quando você preserva uma área como essa, por exemplo, né, onde você tem uma estação ferroviária, quando você preserva sedes de fazenda, quando você preserva esses aspectos materiais, você, por um lado, preserva a possibilidade de que não falte água na cidade. Há uma questão também muito prática, né, que não pode continuar passando trator em tudo, porque vai faltar água. Mas vai faltar memória também. Né? É preciso preservar, não é por uma questão de romantismo. Né? Os franceses não recuperaram o rio Sena por romantismo. Eles recuperaram porque lá tem uma memória da França. Eles não recuperaram... Eles não preservam o Arco do Triunfo em Paris por uma questão de que é romantismo. Não, eles preservam porque aquilo é algo onde os franceses se identificam como nação. A preservação da memória tem muito a ver com essa questão da identidade. Então, assim, a identidade da cidade não pode ser somente exclusividade da elite italiana que tomou conta da cidade, ou da elite portuguesa, inclusive, porque uma parte ainda é da elite portuguesa lá, no século XVIII, século XIX. Ou aquilo que veio depois da Lei de Terras. Né? Então, assim, é preciso preservar para isso, para que as gerações futuras tenham água, coisa que, pelo jeito, ninguém está preocupado, e para que essas memórias possam ser preservadas no futuro com construção de narrativas em que eles possam materialmente ver, né, essas cavernas, materialmente ver um rio despoluído, um rio mais caudaloso, né? Enfim, é uma questão que no Brasil tem muito pouco, né, por ser um país jovem, por ser um país onde, enfim, a questão da depredação é considerada muito natural, muito comum, é naturalizar a depredação no Brasil. Ela está naturalizada. A questão de você ter uma selvageria na ocupação da terra está naturalizada em Valinhos. Uma boa parte da população nem acha que isso é um problema, porque também não entende muito bem, ou entende muito pouco, o que significa isso em termos de futuro. É uma cidade que vai, pelo jeito, se depender desse povo, vai impermeabilizar tudo, né? E vai alagar, né? Eles vão lembrar do problema quando vai alagar o centro, alagar em frente à FAG, vai começar a alagar bairro, vai começar a alagar em tudo, porque os caras colocam cimento, né, e asfalto em tudo. Hoje a Serra dos Cocais serve como um refúgio para a flora e para a fauna. Hoje a gente tem aqui de ocorrência uma área de vegetação exótica, que seriam espécies que não são daqui, muito grande. Isso aconteceu por conta de um enorme desmatamento que foi vindo através dos anos, e isso fragmentou as áreas de importância e relevância para a serra. Isso separou a floresta, que era um grande aglomerado, foi ficando um montinho de árvores aqui, outro ali. E isso acabou fazendo com que a fauna e a flora ficassem com uma diversidade bem reclusa. Elas ficaram bem separadinhas, sem poder se conectar umas às outras, sem poder ter uma diversidade genética entre as espécies grande. Então, acho que a Serra dos Cocais hoje ela tem uma importância fundamental para a biodiversidade, em proteger espécies que estão lutando pela sobrevivência aqui.
Eu tive muito contato lá com as cavernas da região. Durante todo o período que eu fiquei na minha graduação, os 5 anos, e até depois, durante meu doutorado, eu participei de excursões lá na Serra dos Cocais para explorar as cavernas, para mapear as cavernas lá da região. Então foram inúmeras expedições que a gente fez. Eu participei, teve outras muitas também que eu não pude participar, mas que outros membros do grupo participaram. E a importância dessas cavernas, né? Porque o que acontece é o seguinte, né? Só para fazer uma explicação assim mais básica, assim, porque as cavernas, de maneira geral, o que é uma caverna, né? Uma caverna é uma cavidade natural subterrânea no qual é possível um acesso por um ser humano. Então, se atender a essas condições, então é uma caverna, né? E no mundo, de maneira geral, a gente encontra grandes cavernas, né? Cavernas grandiosas, espetaculares, que é o que normalmente as pessoas pensam quando pensam em cavernas. A gente encontra esse tipo de cavidade no que a gente chama de rochas calcárias, porque são rochas solúveis, né? São rochas que são mais fáceis geologicamente de se formar em cavernas, né? Enquanto que outras rochas, você pode ter outros processos ali gerando cavernas, mas que não são muito bem compreendidos, não são muito bem estudados, não são muito bem explorados. E é o caso lá da Serra dos Cocais, né? O caso das cavernas de Valinhos. Por quê? Porque ali na Serra dos Cocais você tem ali a serra, né, composta por rochas graníticas. E rochas graníticas não são rochas que tipicamente formam cavernas, né? Então, os processos que atuam para gerar as cavernas lá da Serra dos Cocais e de outros lugares que tem cavernas de granito são processos muito pouco estudados de maneira geral, tá? Não só no Brasil, mas no mundo. Agora está começando a pessoal está começando a entrar mais nessa linha, mas de maneira geral, comparado com as cavernas de calcário, que digamos assim são as cavernas clássicas, são cavernas que ainda não são muito bem compreendidas. Então a gente vai para lá como um grupo, né? O projeto Cavernas de Valinhos, que é o projeto desenvolvido pelo GEGEL, é um projeto que visa explorar esse tipo de caverna, documentar, né, mapear essas cavernas também e cadastrar essas cavernas nos principais bancos de dados do Brasil, né? Então, esse tipo de trabalho, então, tem tanto uma importância científica, que é justamente essa documentação e esse estudo, né, sobre essas cavernas formadas em rochas não convencionais, digamos assim, e também um estudo ambiental, né, porque você só consegue proteger uma coisa que você conhece. Então, você documentar que existem cavernas ali, você cadastrar essas cavernas, você mapear essas cavernas, ver a extensão delas, ver se tem animais dentro das cavernas, quais são os animais que vivem ali dentro, quais são os espelhotemas, né, que são essas sedimentações químicas que ocorrem dentro das cavernas, ou seja, como se fossem estalagmites, só que para o contexto da caverna granítica, né? Você documentar esses espelhotemas, né, os animais, tudo, é um jeito de você também proteger a caverna. Você tá registrando tudo aquilo e no futuro você pode vir a proteger esse patrimônio espeleológico. E também um outro eixo que nós temos, que seria o eixo comercial e de ensino, que era na Rua 7, que era onde ficavam os bancos, né, a escola, onde o pessoal fazia o footing, né, que era uma forma de namorar, né, antigamente. Então ele também registrou um pouco, né, desse cotidiano ali na Rua 7, né, essa questão aí do centro, né, vamos dizer assim. E também dessa parte que eu comentei no começo sobre esse eixo religioso e cultural. O meu avô, ele tinha como hobby a fotografia, que posteriormente também virou profissão dele. Então a gente tem aí um rico acervo de mais de 60 anos de imagens. Então em 2007 eu comecei a preservar esse acervo dele, né? Eu fiz até contato com a Unicamp e acabou dando certo. E em 2010 eu fiz uma expressiva doação para o Centro de Memória da Unicamp, onde consta mais de 48 mil negativos. Isso acabou dando muita visibilidade, principalmente aqui na cidade. Existe uma frase de um autor que eu gosto muito, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele escreve sobre primatas aqui no Brasil, primatas neotropicais, que é:
a gente não protege aquilo que a gente não ama. E a gente não pode amar aquilo que a gente não conhece. Então, quando eu comecei a pensar em como a gente poderia proteger a serra, existiam duas questões fundamentais que eu precisava alcançar para conquistar essa conservação da serra, que era conhecimento técnico através de pesquisas para saber o que a gente tem aqui na serra, conhecer cada vez mais a serra, e a segunda era educação ambiental, era trazer todo esse conhecimento realizado em pesquisas de campo e pesquisas, levantamento de bibliografia e tudo mais para as pessoas. Se as pessoas não conhecessem a serra, como eu tive a oportunidade de conhecer, elas não iam me ajudar a proteger elas não iam ajudar todos os outros ambientalistas que vieram aqui em Valinhos antes de mim a proteger a serra. Então eu comecei a desenvolver, em conjunto com as pesquisas que eu faço aqui na serra, que são de levantamento e monitoramento da fauna, a transformar todas essas informações em um conteúdo legal. Tem tais espécies da serra. Tá, mas o que isso significa? Então, a gente tem uma espécie de passarinho aqui, como o saí andorinha, que ele é de um azul cintilante, todo mundo acha ele lindo. Ao mesmo tempo que a gente tem famílias de jacu que passeiam por aqui, por ali, e todo mundo fica assustado quando eles saem gritando. Ou a gente tem os sauás, que são primatas que ninguém sabe que está aqui na Serra dos Cocais. Na verdade, pouquíssimas pessoas sabem que está aqui na Serra dos Cocais, mas ouvem ele o tempo todo. Todos os moradores da Serra dos Cocais já ouviram os sauás, porque as famílias gritam ao longe e você acha que é um macaco imenso, e é um primatinha de 30 centímetros de altura com uma cauda laranja enorme. Então, quando a gente começa a contar a história dos moradores nativos aqui da serra, desses animais naturais daqui, as pessoas começam a se encantar. Meu Deus, eu via isso em documentários sobre a África, isso tem aqui na cidade. Aqui no interior de São Paulo tem uma cidade que tem animais que caçam, predam uns aos outros, reproduzem. Sim, então meu trabalho é transformar as pesquisas que eu realizo em divulgação científica, educação ambiental. Quanto à parte rural, né, eu diria assim que a gente tem muito pouco registro, né? Isso é uma incógnita. Várias pessoas já me perguntaram se eu tinha algum registro de alguma fazenda ou uma foto da serra, aqui da nossa Serra dos Cocais, mas é muito pouco registro. Então, assim, até hoje eu não entendo, né? Porque antigamente, ou porque o meu avô ou algum outro fotógrafo, né? Eu já estou generalizando aqui, né? Porque eu conheço os acervos. A gente não tem tanto registro aqui da Serra dos Cocais. Isso é algo para se desvendar. Então, assim, eu tenho alguma outra série de fazenda, foto, né, arquitetônica, uma vista isométrica, uma vista parcial, e muito menos ainda sobre plantações, assim, entendeu? Então, isso faz falta, né? Até para a gente ver o tipo de agricultura, né, que eles estavam fazendo numa determinada época, né? Então, infelizmente, isso é uma lacuna que nós temos aí. O apagamento, ele acontece porque você contar a história significa você querer dizer de fato o que é ser valiniense, né? Existe esse reforço de uma identidade do que é a cidade, das pessoas que moram aqui, das pessoas que construíram aqui. E isso significa criar um símbolo e reforçar esse símbolo ao longo do tempo. Então, se a gente constrói essa narrativa de que a cidade é feita por italianos, foi construída pelos italianos, a partir da chegada dessas pessoas aqui, você está dizendo que o que veio antes não importa. Que as pessoas que trabalharam, os trabalhadores mesmo, né, efetivamente, que não têm a devida importância, tanto quanto as pessoas que vieram aqui das famílias que são ditas tradicionais dessa cidade. Então isso, na minha visão, ela é muito proposital, justamente porque se quer construir ao longo do tempo essa identidade do que é ser valiniense. E isso aparece em anos eleitorais, isso é muito evidente, porque aparecem frases como Valinhos para valinienses, ou quando vem alguém nomeado de alguma secretaria que vem de fora de outra cidade, aí as pessoas falam, mas é porque essa pessoa não é daqui, ela não entende como funciona a cidade.
E isso vai reforçando essa caracterização que é muito típica do interior, imagino eu, né? De que você não pode ter ninguém que venha de fora para cá. E quem é que é daqui, efetivamente? São os italianos? Depende de qual é o marco que a gente escolhe, né? E de qual narrativa a gente quer escolher para fazer isso, essa construção. Você toca numa questão que é objeto do meu primeiro artigo, que espero seja publicado na revista do Centro de Memória da Unicamp. Já está lá há algum tempo, tive que refazer algumas partes, mas o artigo trata exatamente disso, né? Da revista Resgate, que foi criada pelo meu querido professor José Roberto Amaral Lapa, lá no final dos anos 80. Que é a questão de como as narrativas históricas apresentam fatos escondendo outros. Vários historiadores já pensaram nesses silenciamentos. O Edgar Dedeca, por exemplo, um historiador da Unicamp falecido, falava no silenciamento do movimento operário, do Bloco Operário Camponês lá em 28. O Matheus Gatto, no caso do Maranhão, vai falar do silenciamento do movimento negro no pós-89, lá no Maranhão. Tem um antropólogo haitiano chamado Michel Torui, que tem um trabalho, eu passei o texto para o Gerson, inclusive, que tem uma reflexão sobre a questão dos silenciamentos na história, que é um negócio assim, é algo estupendo. Acho que eu nunca li um texto tão bonito como o do Michel Torui. Porque no Haiti, você tem exatamente esse processo de silenciamento da Revolução Haitiana, na historiografia ocidental. E esse autor, esse antropólogo haitiano, ele vai falar sobre como a construção de determinados fatos históricos tem em si mesma, essa construção tem em si mesma a intenção de ocultar outros fatos. A hora que você leva, isso tem uma discussão antiga na historiografia, o que é fato histórico e o que não é. Quando você puxa e cria um fato histórico dentro de uma narrativa, buscando certos documentos, você está silenciando outros. Então, quando os memorialistas valienses, e notadamente Mário Pires e o Spadassi, vão construir uma narrativa a partir dos pressupostos históricos deles, enfim, metodológico, eles estão necessariamente escondendo outros. Eles estão silenciando. Eles silenciaram o quê? Silenciaram a escravidão. Silenciaram o fato de que Valinhos foi um território onde a escravidão mais violenta do país existiu. Eles estão silenciando o fato de que você tem aqui povos originários que foram expulsos ou foram mortos. Então, esses silenciamentos da história, eles são silenciamentos propositais. Eles fazem parte do exercício do poder de classe de um grupo sobre outro. Tá? Então, assim, eu creio que a partir de 88, quando o Brasil se redemocratiza, você não tinha nascido ainda, Tomate? Mas nós lutamos por isso, acho que o Brasil já tinha, não sei. Mas quando o Gerson já tinha nascido fazia muito tempo. A partir do momento que a sociedade se democratiza, e pela primeira vez você tem uma democracia um pouco mais abrangente no Brasil, de fato, né? Você começa a ter o movimento negro aparecendo mais, você começa a ter a organização das tribos indígenas e dos povos originários reivindicando. Aí você tem uma revisão da própria historiografia e uma busca de outras memórias, que é o que você está fazendo, que é o que o Brian está fazendo, que é o que o Gerson sempre fez. E é o que eu faço desde que eu entrei na universidade, agora com um pouco mais de tempo, né, para poder recuperar. Trata-se de uma luta política. Não é uma luta só pela ciência, não é uma luta só pela memória do movimento negro, ou não é uma questão romântica. A luta pela recuperação de outras memórias é uma luta política. A história não é isenta, nem a historiografia é uma coisa imparcial. Você conversa lorota. A história é uma profissão, pretende ser uma ciência. Você não pode escrever algo sem ter documentos, tem método e tal. Só que o que é fato, o que não é? O fato é uma construção. Isso, aliás, não sou eu que digo, né? Todos os grandes filósofos da historiografia, o Adam Schaff, o Edward Carr,
O fato histórico é uma construção. Quando você constrói um, você silencia outro. Trata-se da gente saber como fazer para que a gente não silencie ninguém e para que haja pluralidade. Né? Acho que é uma palavra fundamental para o século XXI, esse respeito à pluralidade. É isso que garante que a gente possa recuperar a história. Um monte de italiano que veio aqui, sabe, e continuou pobre. E continuou lutando dentro de fábrica, fazendo serviço no centro da cidade ou nos bairros dos escravizados, né? População indígena que tem em Valinhos. Tem população indígena em Valinhos. São poucos, mas tem. O último censo de 2022 aponta para isso. A importância, portanto, é essa, dessa pluralidade poder se apresentar, né, como algo que é fundamental para uma sociedade democrática. É fundamental para a gente poder conviver minimamente bem, né, que é respeitar a diversidade não só no restaurante, quando barra uma pessoa negra, ou não só no centro da cidade, sendo violento com morador de rua, mas também nessa memória histórica. Porque uma coisa tem a ver com a outra. Né? Convívio harmônico com essas espécies, né? A gente tem essa orientação aqui, não é permitido matar cobra, animais, caçar, né? Assim, essa orientação eles já têm, já está bem incutido neles, né? Então, assim, olha, eu vi passar um animal ali, uma jaguatirica, a gente ouve para ver essas histórias. Fulano de tal pegou uma cobra ali e foi e jogou lá na mata, tal, tirou daqui do meio do acampamento, levou para lá, tal. Então, assim, há uma conscientização de que é importante, né? E o próprio modelo, né? De assentamento que se prevê aqui é exatamente isso, né? Os sistemas agroflorestais, eles vêm para dar também essa alimentação, abrigo e corredores para essa fauna, né? Isso é muito importante, para nós é muito importante, nós não queremos separá-los, não. Nós queremos que aqui pode passar onça, pode passar tatu, pode passar o que quiser de animal. Aqui que a gente vai, aqui mesmo na horta já foram encontrados cobrinhas, né? Então já pegaram, colocaram no vidro, tiraram foto, mandaram para mim. Fugita, o que eu faço com isso? Vai lá e solta lá no meio do mato, não pega, não põe na mão, tal. Então a gente orienta, tal, tudo. Então assim, há essa predisposição de um convívio harmônico e a gente quer sim, né, fazer com que o acampamento consiga estar inserido na APA, né, de uma forma muito mais harmônica do que um condomínio impermeabilizado, cercado com muros, né, que a fauna não consegue circular. Nós queremos que a fauna circule por aqui. Por que ir para lá cadastrar essas cavernas? Por que ir para lá e fazer o mapa dessas cavernas, né? Porque colocando as cavernas nos bancos de dados oficiais, colocando as cavernas nos mapas, né, de cavernas do Brasil, etc., a gente consegue falar assim, aqui tem caverna. Então, pela legislação brasileira, qualquer empreendimento que queira ser feito aqui nessa região vai ter que ter um estudo espeleológico atrelado a ele. A importância da Serra dos Cocais, geograficamente e na história dela, por quê? Porque ela é o último contraforte da Serra da Mantiqueira, tá? Então ela é a última, a Serra da Mantiqueira está no alto aqui, então vem fazendo uma série de ondulações e ela é a última ondulação antes de entrar no Planalto Paulista. Se você sai daqui e vai para Paulínia, Piracicaba, você já entra naquela outra paisagem, aquela outra geografia, que é o Planalto, né? Então essa é a última, e aí dá importância histórica, que tanto que Dom Pedro II mandou construir um reservatório aqui, um filtro de areia, né, aqui na Serra dos Cocais, que mandava água, ainda manda até hoje, água por gravidade até Campinas. Tá? Hoje não vai até Campinas, só vai até Valinhos, mas era para abastecer Campinas. Tá? Tamanha a importância histórica e hídrica dela na região, e naquela época já era de muita relevância, né? Valinhos, ela tem uma importância, ela era uma estância hidromineral, tá? Então aqui nós temos aqui a Fonte Sônia, Fonte Santa Teresa, Fonte Messia, Fonte Xangri-Lá,
Então são várias fontes onde aqui ainda é produzido água mineral, né? Era explorada, a exploração disso. As pessoas vinham aqui para beber dessa água, né? Então a importância da serra é muito grande, né? Por conta disso. Acho que é essa questão da preservação da história, do patrimônio histórico, são duas coisas diferentes, para que haja memória. Os franceses, todo dia 1º de maio, todos eles, as pessoas mais comuns. Eu sei porque meu filho ficou lá e ele me contava. 1º de maio eles colocam uma florzinha em cima de uma mesa e eles almoçam de maneira fraternal. Aí meu filho perguntou, mas por que essa florzinha? Essa florzinha é o símbolo do 1º de maio, da luta dos trabalhadores contra a exploração. Eles têm memória, né? Aqui feriado é para ir para o clube. É essa a diferença. Por isso precisa ter teatro, por isso precisa ter circuito cultural, precisa ter produções cinematográficas que o Tomate está fazendo. Ele precisa produzir mais coisas. Precisa ter uma secretaria de cultura, né? Paulinhos nunca teve também, né? Cá entre nós, com todo respeito a todos aqueles que passaram por lá, muitos deles são meus amigos. Só questão de grana, precisa de investimento nisso, para produzir cultura, produzir essas ferramentas culturais todas, às vezes são mais importantes que uma sala de aula. Agora, falando um pouquinho da população, primeiro que o contato com a natureza é algo fundamental para nós seres humanos. A gente tem que lembrar que a gente só começou a viver em grandes cidades, longe da natureza, há alguns séculos atrás. Antes disso, a gente vivia em contato constante com a natureza. E isso para o cérebro humano é fundamental. Existem diversas pesquisas já sendo desenvolvidas que demonstram que a ocorrência de TDAH está cada vez maior nas crianças que nascem dessa geração. Além de inúmeros outros problemas que são causados por estar afastado da natureza, como estresse, como ansiedade. Mas agora falando de questões fundamentais para os seres humanos e a população que vive em volta da Serra dos Cocais. Não existe vida sem água e sem ar. A Serra dos Cocais é produtora de água. Existem recursos hídricos e nascentes aqui dentro da Serra dos Cocais que têm potencial para abastecer Valinhos inteiro de forma que nunca falte água, além de abastecer e poder ser vendida a água para outros municípios que estão aqui na região. Se a água não for o suficiente, o clima é muito mais ameno em regiões com vegetação nativa, em regiões em que a gente está aqui cercado por árvores, como esse reflorestamento que ocorreu aqui em um pedacinho da serra. Dá para perceber bem a diferença de você estar em uma área descampada e estar aqui. Então, é a nossa própria saúde, né? É uma contradição, né? Quando a gente diz que a cidade de Valinhos se tornou uma cidade de dormitório e compara com aquilo que é dito sobre o que é a história tradicional dessa cidade, é uma grande contradição, porque as pessoas que vêm dormir aqui não são de Valinhos. Então isso é uma contradição do que é o poder econômico, que são as grandes construtoras, o poder imobiliário da cidade, que quer lotear a cidade, quer expandir as áreas de urbanização para a construção de condomínios de médio padrão, alto padrão, que seja, e acabar com o que a gente pode considerar que é a história da cidade, que nasce de uma agricultura, por exemplo. O que aconteceu com o plano diretor, com a MDO4, por exemplo, que expande ali para a zona rural, da onde eu venho, inclusive, é justamente isso. Essa grande contradição do reforço de uma história italiana, de uma imigração que vem para a agricultura, em contraposição com algo que é o poder imobiliário, que vem justamente para acabar com isso. Então, vai chegar um momento em que aquilo que acontece de verdade, aquilo que é contado de história, ou essa história dessa narrativa de que é uma imigração italiana para trabalhar na agricultura, vai colidir fortemente. Já tem colidido, né? E é um reforço um tanto quanto esquisito, porque como que a gente faz para balancear essas duas questões? Tem alguém que não está se organizando efetivamente para conseguir fazer valer aquilo que quer se perpetuar como história da cidade. Eu acho que as pessoas, de uma forma geral, numa sociedade que cada vez mais guia suas impressões de mundo,
suas avaliações, seus juízos de valor, né? Cada vez mais os indivíduos são guiados por agentes que usam as mídias digitais para ganhar dinheiro. Tá? Que essas pessoas pudessem refletir sobre isso, né? Pudessem refletir sobre o fato de que a civilização ocidental tem um conjunto gigantesco de conhecimentos adquiridos desde a Grécia Antiga, que é o pensamento racional, que é o pensamento que criou o renascimento cultural, que inspirou os grandes iluministas do século XVIII, que inspirou o cientificismo do século XIX, né, que nos inspira hoje para entender que a Terra é redonda, para entender que o problema climático está aí, que essas pessoas comecem a perceber que as mídias digitais são manipuladas por pessoas que querem ganhar dinheiro. Se isso acontecer, que as pessoas comecem a estudar melhor sistemas, por conta própria, hein? Que as pessoas valorizem a ciência. Foi tão difícil construir a ciência. Não parar de acreditar em youtuber, né? Parar de acreditar num bando de Zé Ruela que se lê um livro foi muito mal lido. Parar de acreditar nesse fast food de classe média analfabeta, que vem dizer que a Terra é plana, que vem dizer que o aquecimento global não é problema, que vem dizer que Valinhos não vai faltar água. E tá cheio por aí, hein? Tem um monte. Inclusive tem candidato aí a prefeito, vice-prefeito, que fala isso até hoje. Já mentiu no passado, continua mentindo agora. Vai faltar água sim, já faltou no passado, vai faltar de novo. Não adianta, o Rio Atibaia não vai ter água para tanta gente, para 200 mil habitantes, como eles estão projetando. O capital imobiliário projeta isso. Isso é um assassinato da cidade. Isso é um genocídio, né? Essas pessoas têm que ser responsabilizadas por isso. A minha mensagem é que as pessoas, seguem mais pela ciência e menos pela basófia. E parem de acreditar que vai chegar um santo, né? Ou que vai chegar um Antônio Conselheiro, ou que vai chegar um João Maria, ou que vai chegar um Padre Cício para salvar a vida deles, porque não vai aparecer. Ninguém vai salvar Valinhos. Nós vamos salvar Valinhos. A geração sua, Tomate, vai salvar Valinhos. A geração do Brian vai salvar Valinhos, né? A geração do filho do Gércio, vocês vão salvar Valinhos. Salvada dessa depredação horrorosa. Nossa geração fez o que pôde fazer, né? Do nosso jeito, os nossos erros. Mas que as pessoas seguiem mais pelo pensamento racional, né? E não por impressões místicas da vida que, né, no século XVI e XVII levaram às mais fraticidas guerras que se tem notícia, né? Em função dessa visão mística da vida. Eu acho que é isso, torcer para esperar que haja um mínimo de avanço civilizatório ao longo de um período curto de tempo, 4, 8, 20 anos, para que meus netos possam andar na invernada e tenham água para beber, né? Que os seus netos possam também ter isso. Que a política valinhense nunca foi em prol das Serras dos Cocais, nunca foi um segredo para ninguém. O plano diretor aprovado recentemente é um exemplo completo disso. Houveram desenhos do que deveria ser esse plano diretor, vamos dizer, como se a gente estivesse pintando um quadro. Técnicos e entidades da sociedade civil vieram e falaram, para o plano diretor a gente precisa pensar em sustentabilidade ambiental, a gente precisa pensar em melhorar a cidade para a população, precisa fazer certas melhorias no transporte, nas vias, isso e aquilo. E quando chegava nos governantes, no legislativo e no executivo, a primeira coisa que eles pensavam é a expansão urbana. Como a gente vai fazer para a cidade ter uma maior expansão urbana? Porque a cidade precisa crescer. Ela precisa... Como assim ela precisa crescer se os moradores de Valinhos estão reclamando que a infraestrutura está péssima? Para quem ela precisa crescer? Por que as pessoas que moram aqui não estão sendo ouvidas? E para quem interessa que ela cresça tão desordenadamente? Durante o plano diretor, como eu já citei, a gente foi ignorado. No começo, no meio e no fim. Ao final da sua aprovação, quando ele estava no legislativo, a gente foi ignorado pelo executivo e imaginou que a gente teria alguma chance de se salvar ali no legislativo. Porém, apenas 3 vereadores escolheram não votar a aprovação
do plano diretor atual, que é um plano diretor que não traz políticas ambientais de conservação, não traz políticas de preservação do meio ambiente e da serra e, consequentemente, não preza pela saúde de sua população, não preza pela água, não preza pelo ar, nem nada relacionado à saúde pública. Acho que exploração, eu não nem chamaria isso de exploração. Você poderia trazer riqueza para cá sem mexer com o meio ambiente, inclusive usar essa riqueza para poder ajudar a fauna. Tudo aquilo que a serra pode dar de retorno, você investir em árvores e mais árvores, e investir também na alimentação desses animais. Porque hoje os animais não têm alimentação no meio da mata mais. Tem onça que anda aqui pertinho, aqui atrás de comida. Tá, umas 2 ou 3 vezes já vi onça passar por aqui. Tá? Então é lamentável você ver os animais ter que ficar invadindo a cidade para ir atrás de alimento. Tá? É muito difícil você ver também o quê? Essa falta de ligação que falta de uma mata na outra, para que os bichos possam andar com segurança. Então você tem que criar um grande corredor ecológico aqui e que essa área ela seja sustentável, mas não com foco simplesmente no capital. Você tem que ter o foco, primeiro, de amor e carinho e respeito por essa área. Esse é o primeiro foco que você tem que ter. Então aqui dá para você desenvolver áreas de educação ambiental, trazer universidades para cá para fazer pesquisa, trazer alunos de universidade para conhecer mais a natureza. Pode até ter um turismo muito bem organizado, tá? Muito bem organizado, que é mais ou menos um turismo como lá em Foz do Iguaçu, você tem um corredor para você passar e você não pode sair daquele corredor. Tá? Então só pessoas autorizadas podem entrar na mata, fora disso não. Então você tem que ter toda uma organização, um aparato, para que esse turismo também não venha atrapalhar a vida selvagem. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando bate esse pensamento de que é impossível conviver a sociedade com a natureza, que nós somos animais também, somos seres da natureza. Durante milhares de anos, como caçador-coletor, a gente exerceu nossa função dentro do meio ambiente, dentro da teia trófica de envolvimento com a fauna e com a flora. Então, errado seria pensar que isso não seria possível. Agora, pensando na atualidade, como a gente funciona como sociedade hoje, a gente precisa começar a mudar nosso pensamento de como a gente usa a natureza. Acho que esse é o primeiro passo. Entender que a natureza e o planeta são bens finitos. A água potável acaba, a comida acaba, o ar acaba, o oxigênio respirável, como a gente tem hoje, ele é finito. Mudando esses pensamentos e aí vindo para o município de Valinhos, é completamente possível existir a sociedade com consolidação urbana e a Serra dos Cocais. A Serra dos Cocais é um potencial não só para a conservação da biodiversidade, mas como um polo de pesquisa, um polo de ecoturismo. As pessoas da região, se soubessem que existem cavernas por aqui e uma parcela pequena delas fosse preparada para visitação, a gente teria uma área aqui como o Petar é hoje, claro, com uma dimensão menor, mas uma área potencial à conservação, ao uso sustentável, ao uso para passeios, trilhas, educação ambiental, trazer as escolas para plantação de mudas, trazer as escolas para conhecer quem são os animais que elas veem, que as criancinhas veem na montanha lá longe, como que eles funcionam, como é a teia ecológica desses animais, como um animal preda o outro, qual animal que caça qual come qual, como eles existem nesse habitat. É completamente real. Só não é real hoje porque os interesses de urbanização da Serra dos Cocais não são do coletivo. Esse interesse não parte da população. Não são as pessoas que moram na cidade que estão pensando: nossa, realmente ali naquela montanha precisava de um condomínio para trazer mais moradores para a cidade. Ou moradores mesmo de condomínios aqui pensando: não, precisa de outro condomínio aqui do lado do meu. Ninguém está pensando isso.
São pessoas dentro de escritórios em imobiliárias aqui dentro da cidade que têm parcerias com o nosso poder público e falam, a gente precisa que aprove o zoneamento tal na área tal da Serra, porque a gente precisa de um novo loteamento lá, a gente precisa fazer com que a cidade cresça. Só que quando a gente traz moradores para a cidade que não comem aqui, que não passeiam aqui, que não trabalham aqui, a gente transforma a cidade no que ela foi no último século, uma cidade dormitório, onde uma parcela pequena da população realmente vive e existe aqui dentro, e outra parcela passa a vida inteira em São Paulo, só volta para dormir na semana ou no final de semana, ou trabalha em outra metrópole aqui por perto e usa aqui como dormitório. A Serra dos Cocais só não está protegida porque uma parcela bem pequenininha da população está muito interessada que ela não seja protegida. Da possibilidade de você ter mais um empreendimento que vai arrebentar áreas de mananciais de água, que vai arrebentar a vida da maioria, tem a ver com essa dissociação, tem a ver com o Estado que foi privatizado. O Estado brasileiro foi privatizado. A Câmara de Vereadores é privatizada. O Poder Executivo em Valinhos é privatizado. Todo mundo fala, né? A prefeitura é o quê? É um cartório de despacho de imobiliária. A minha esperança é que sim, mas aí tem que ver como tá a articulação dentro da Lesp, né? Da Assembleia Legislativa. Porque tem isso também. Se no âmbito municipal também existem os seus interesses, no âmbito estadual também existem os interesses das pessoas. Então precisaria verificar como que está o jogo político dentro da Lesp para saber se existe a possibilidade de continuar tramitando e ser aprovado e isso significar efetivamente a proteção das Serras dos Cocais, ou se isso não vai caminhar. O nosso desejo, a nossa força, a nossa militância, o nosso engajamento é para que aquilo tramite, para que aquilo seja aprovado, para que o governador sancione essa lei e para que, depois da sanção, porque não termina aí, né, na sanção, depois que vira a lei, é importante ter toda uma regulamentação e um esforço, de novo, orçamentário para fazer com que a proteção efetivamente aconteça. Então, quando a gente fala de apresentar leis e de aprovar e fazer, é só uma parte do caminho para a gente efetivamente concretizar aquilo que a gente deseja. Então, a gente precisa fazer muita força para que seja aprovado, fazer muita pressão para que o governador sancione, e depois disso, a luta ainda continua para que isso esteja no orçamento do Estado de São Paulo e para que se implemente esforços para que efetivamente a proteção aconteça. Então, assim, não é algo que vai acontecer nos próximos 5 anos, assim, vai demorar, é uma luta que precisa continuar ao longo do tempo para que a gente consiga efetivamente fazer acontecer. Senão, pode acontecer de, aprova, sanciona. Para chegar em Valinhos de manhã, quem vem de Campinas trabalhar aqui, demora meia hora para entrar na cidade. A gente vai conseguir. Como é que a gente vai sair disso? Né? Não vai ser com um prefeito maravilhoso, e mesmo que o prefeito seja bom e queira, ele vai precisar do apoio da sociedade. Porque o capital imobiliário, o capital financeiro, ele sabe jogar. E aí a sociedade tem que aprender a jogar também. O som que ecoa na mata é o canto de vida que vem do Sauá. A serra tão linda só quer seu lugar.
uma serra ameaçada por incêndios e queimadas, pela ganância, poder e ação imobiliária, paisagem ancestral, arte rica, flora e fauna, com cavernas, picos, rochas, bromélias e cactáceas, bichos da serra dos cocais, quero que o homem lhes deixe em paz, bichos da serra dos cocais, quero que o homem lhes deixe em paz. Sapaca, capivara, sapo, cururu e gambá, cobra d'água, jararaca, calango, teio, carcará, periquito, cascavel, beija-flor, sanhaço, tuim, tico, tico, bem te vi, fogo apagou o juriti, lebre, ouriço, perereca, pica-pau do campo, curutau, saracura, jacubemba, inhambu, chitão e pardal, Uíra, João de Barro, sabiá do campo, fim, fim,